Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo, e nós estamos aqui mais uma vez muito alegres, reunidos aqui com o Felipe Albani, linguista, professor, membro do Sejus, e hoje nós vamos estudar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que é super atual. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos nos tranquilizando, nos serenando, vamos pedindo a essa inteligência suprema que nos permita nos sensibilizarmos para o conhecimento, para a transformação, para a autoeducação, para novos passos nessa jornada evolutiva. Então, hoje eu vou dar bom dia ao Felipe e vou começar aqui com um trechinho de São Mateus, e já vou passar a bola para ele, Kardec vai dizer assim: aprendeis o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, e que faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. São Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 47. Como é que a gente faz isso em época de extrema-direita, Felipe? Vou te passar a bola. Haja amor, né? Muito bom dia a todos da comunidade Paz e Bem. Muito bom dia também aos nossos companheiros do Sejus e também a todas as pessoas que passeiam pela internet, especialmente pelo YouTube, e vêm cair justamente conosco aqui no canal Paz e Bem. E esse eu considero um dos capítulos mais sublimes, mas também um dos mais difíceis, né? E justamente nessa passagem, quando a gente começa a investigar, a gente nota algumas coisas interessantes. Porque o Kardec pega uma tradução, se não me engano, de um tradutor francês chamado Sacy, mas quando a gente pega, por exemplo, o Pastorino, ele mostra que tem algumas coisas diferentes. Mas, independentemente disso, vamos direto ao ponto que o Kardec procura ser que é essencial. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime da aplicação, perdão, a mais sublime aplicação desse princípio, uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Isso é o Kardec falando. Ele ainda diz o seguinte: qual é a grande dificuldade? O que é amar os inimigos? Que muitas vezes, qual é o questionamento que ele faz? Se Jesus disse isso, parece que é o seguinte: vou amar o meu inimigo como eu amo um amigo. E não é assim. Amar os inimigos, segundo ele, é não desguardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha quanta coisa que a gente vai ter que usar esse período. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Como orar para os nossos dirigentes, hein, gente? Isso é bem difícil. Ô, Felipe, mas deixa eu te fazer uma provocação, porque aí a gente vê algumas falas, inclusive sem fazer proselitismo, gente, ninguém precisa ser de nenhum partido, mas a gente vê a fala da entrevista do Lula, que ele diz assim: olha, eu não tenho ódio ao atual ministro da Justiça, eu não tenho ódio a essa gente. A gente vê outras tantas falas aí, outro dia eu estava vendo o pastor Henrique Vieira também dizendo: olha, eu não tenho ódio a essa gente que está aí, que me persegue. Então, será isso para mim, né? Pode ser que eu esteja errada, mas para mim é uma forma de amor. Se a gente consegue ver todos os absurdos que a gente está vivendo e falar, olha, mas a gente não tem ódio, será que isso a gente pode traduzir por amor? É porque essa palavra amor é muito elástica, né? A gente coloca um amor no hiperônimo que engloba tantas coisas, porque temos amor pelos filhos, amor pelos netos, amor pelo vizinho, amor pelo namorado, pela namorada, e aí que Jesus também coloca amor pelos inimigos. Se pudéssemos colocar uma palavra para cada um, tudo bem, os gregos tinham 3 palavras, nós temos apenas uma. Então, a gente, e inclusive, eu não me lembro agora se é no Evangelho ou se tem em outro patamar, em outro ponto, Kardec coloca que, em outros momentos, a palavra odiar é usada com querer menos amor, e não exatamente essa coisa como tem sido propalada e que temos conversado bastante, que é essa coisa doentia de querer um matar o outro, de querer um acabar com o outro. E aí, continuando, Kardec fala o seguinte: é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Ou seja, se alguma coisa acontece de bom para aquela pessoa que quer nos matar, que nos persegue, é algo realmente que nós devemos agradecer e ficar até feliz.
Se bem que essa situação é bem delicada atualmente, né? Porque, afinal, infelizmente, o sucesso, em alguns pontos, né, o sucesso deles é o fracasso nosso. É socorrê-los em se apresentando à ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar, e, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. E aí, desculpe, cara, que eu vou fazer uma nova lembrança. Vai ter que lembrar da Dilma Rousseff. E durante todo o seu mandato, em nenhum momento perseguiu ninguém, mesmo passando por toda a perseguição e toda a situação política em que ela se envolveu. E até hoje o pessoal pisa nela, coloca também a questão de ela ser mulher, ou seja, temos um componente misógino ainda muito forte na nossa sociedade, e infelizmente, ou melhor, felizmente, do lado da parte dela e do Lula, e com certeza de boa parte dos progressistas, está exatamente a tentativa de não retribuir o mal com o mal. E isso realmente é muito difícil durante todas as provocações. É claro, podemos lembrar das humilhações que o mestre sofreu no momento da crucificação. E qual foi a atitude dele no momento principal, no momento lá em que ele estava pendurado, quase morrendo? Perdoar-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Porque ele tinha essa visão espiritual, essa visão acima do terra a terra, que, infelizmente, quem alimenta o ódio estimula a desinformação, estimula a perseguição, não tem. E é justamente o nosso papel como religiosos, olhar pelo lado espiritual a situação de cada um. É verdade, essa questão dos maus, dos perversos, né? A gente, como espírita, a gente entende o seguinte: reciprocidade. Se a pessoa faz em algum momento, ela vai se cobrar por isso, vai receber isso. Enfim, não é linear essa lei de causa e efeito, mas em algum momento tem que reparar o erro. Então, se a gente consegue ter amor aos inimigos, já é um passo grande para a nossa própria evolução. Se a gente for olhar por uma ótica mais egoísta até nossa, porque todo mundo ainda tem o egoísmo bastante. Então, assim, já é uma proteção, né, Felipe? Quando a gente consegue amar o inimigo, no sentido de não entrar na mesma vibração de ódio, de querer retribuir o mal com o mal, já é uma prevenção espiritual de doenças, vamos dizer o mínimo, né? Então, eu vou te devolver para a gente continuar estudando o capítulo. Uhum. E aí, continuando já no item 4, Kardec fala o seguinte, que o desejo de vingar-se é a questão do nosso orgulho para o mundo. Ou seja, perdoar é um sinal de fraqueza. E por isso que eu lembrei da Dilma Rousseff, porque ela foi torturada. Até hoje ela tem as marcas nos dentes. Enquanto ela esteve presidente da República, ela até pegou a questão da Comissão da Verdade, mas para esclarecer, jamais para se vingar de quem a torturou. E aí, voltando, aí o Kardec faz um alerta muito importante, porque depois ele vai entrar na questão dos inimigos desencarnados. Ele primeiro diz o seguinte, para o espírita, suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida dual não passa de um simples ponto. Então, qual é a grande sacada que o Kardec teve ao falar sobre isso? É apenas um ponto. O que nós estamos vivendo hoje é apenas um período, e nós não devemos colocar isso como se fosse o ponto, o momento. Nós somos eternos, nós somos imortais. E, além de tudo, o que eu acho que é mais delicado nesse ponto é o que Kardec chama a atenção, que não é com essas palavras, se a gente pode simplificar. Nós todos somos irmãos. Então, nós temos que lembrar sempre que somos todos imortais e irmãos. Então, por isso que nós devemos lutar conosco mesmo para não desenvolver o ódio contra essas pessoas que nos querem mal. E aí é que a gente tem que tomar um cuidado, que também não é colocar a cabeça a prêmio e deixar que as coisas se arrebentem sobre nós. Porque também, isso também já é suicídio, isso não é você colocar uma... A gente tem que realmente ter um pouco de cuidado com relação a determinados radicalismos. Mas é uma coisa importante que ele fala, que é exatamente isso. Nós temos esse olhar cuidadoso e não direcionar o mal para aqueles que nos querem mal. Ele mostra aqui também nesse capítulo que é o seguinte: a gente vai repelir a pessoa que
é diferente, né? Não tem como nós nos encontrarmos no mesmo ambiente com uma pessoa de extrema-direita que começa a falar bem dessas pessoas que estão aí praticando tudo isso, e a gente se sentir feliz, porque tem uma questão de fluidos, tem um capítulo em A Gênese, que é o capítulo 14, que vai falar dos fluidos. E quando a gente tem os fluidos muito diferentes, a gente sente isso, que é aquilo que a gente fala, nossa, o fulano chega perto de mim, eu já me arrepio. É uma questão de fluidos. Então, mas o que que acontece? Quando a gente sente isso, no mínimo, a gente não querer, né, querer entrar naquela onda de ódio, né? Eu digo que, assim, nós já evoluímos muito, porque até poucos séculos atrás, nós degolávamos uns aos outros. Então, entrava o inimigo, você não gostava, você dava veneno para ele beber ou, né, degolava. Agora a gente consegue só falar algumas palavras ou entrar numa contenda ou, enfim, alguma coisa assim. Mas o amor ao inimigo, ele prevê justamente que você veja o outro, que você saiba que ali tem uma questão importante, né, que nem o Felipe falou, que se preserve daquilo, mas que não entre naquele duelo, porque não faz muito bem, né? Aí nós vamos falar assim, mas e quando a gente tem que, numa assembleia, por exemplo, né? Numa assembleia, ou numa palestra, a pessoa está lá debatendo a Previdência. Então, tem uma pessoa do desgoverno atual e uma pessoa que defenda que seja contra a questão da Previdência. E aí, como é que faz? Né? Então, a gente tem que pensar todos esses contextos, porque, claro, o importante é não ser violento com o outro. Isso também pode ser considerado uma forma de amor. O que você acha, Felipe? Com certeza, cara. A gente tem que realmente ponderar. A gente não pode se deixar levar pela vingança, pelo ódio, nem pelo rancor, a raiva. A gente tem que realmente procurar manter essa firmeza e manter o máximo possível dentro de um padrão vibratório elevado, que é um pensamento elevado, e lembrando que a pessoa que está nesse patamar ainda está cega, ainda está num patamar inadequado, e em algum momento ela vai aprender. Ou se vai pelo amor, ou se vai pela dor. Então, a gente precisa realmente entender que existe uma lei, essa lei de amor, essa lei de causa e efeito, e todo mal que é causado, ele retorna para a pessoa de uma maneira em que ela não espera a princípio, mas se ela já está sabendo do efeito dessa lei de causa e efeito, em algum momento ela vai sentir na pele que isso realmente lhe causará diversos problemas. E aí, o que menciona? A questão também dos inimigos desencarnados, que é o fato de você alimentar o ódio, provocar essa discórdia, você provavelmente vai reencontrar essa pessoa no plano espiritual. E aí, realmente, ali não tem como você se esconder. Da mesma forma, mesmo quando a gente retorna a casa, alguns dos nossos irmãos aqui africanos também permanecem no plano espiritual. E aí vem aqueles casos de obsessão e aqueles casos que, não sei se a gente estudou, mas isso teve no livro dos Espíritos, mas acho que no livro dos Médiuns a gente também tem um tópico falando sobre isso. E que tudo isso é causado por erros cometidos exatamente porque nós nos rebelamos à lei divina. E a gente sofre exatamente por isso. Não duvido que estejamos sob uma espécie de expiação coletiva ou em algum momento que é para a gente resolver. Não é quem vai comandar o Brasil, mas a questão de a gente conseguir enxergar o outro como irmão. É muito difícil enxergar determinadas pessoas, especialmente quando falam determinadas coisas vindas lá de Brasília, ou vindas de outros lugares. Mas é necessário que a gente respire fundo, lembre um pouco desse exemplo do mestre, exatamente para que a gente não exceda e não direcione pensamentos negativos para elas, porque são pessoas que precisam mais de amor do que qualquer pessoa. O mestre já falou que quem precisa de remédio é doente. Eles são doentes. Então, é claro que é complicado um abraço dessas pessoas, mas, de qualquer forma, a gente já não direcionando um mau pensamento, a gente já resbata. Se a gente puder orar por elas, pedir que os espíritos superiores inspirem essas pessoas, ou de outras doutrinas, os anjos do Senhor também inspirem, é a nossa parte. É claro, também que a gente vai ficar calado diante das situações, a gente tem que falar aquilo que é pertinente. Mas, sobre essa questão dos inimigos,
aí já é uma outra coisa que envolve nós mesmos, já entra na parte individual. Esses inimigos desencarnados, conforme Kardec já falou, porque é o chamamento de atenção para nós mesmos, é julgar para nós mesmos, verificar exatamente o que a gente precisa resolver dentro de nós. E não é simplesmente para que são nossos inimigos, é para educar nós mesmos e educar eles. Você travou nessa última fala sua, deixa eu só te fazer um parênteses, aí a gente volta nessa última fala sua que travou, até porque a gente já vai chegando ao final do capítulo. Tem uma coisa aqui que eu acho muito importante, que ele fala assim, olha, amar os inimigos é fazer o bem e auxiliar a todos sem pedir coisa alguma. Ele traz um trecho de São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36, que ele diz assim, sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Muitas vezes, essas pessoas, e isso me acontece de forma recorrente, inclusive, essas pessoas que estão do outro lado, que escolheram aí esse desgoverno, elas muitas vezes vêm bater na sua porta, pedir ajuda. Às vezes, ou é a ajuda de uma palavra, ou uma ajuda material, e é aí que a gente pode praticar esse amor aos inimigos, dizendo, olha, ok, eu sei que você fez tudo isso, mas ok, eu vou te ajudar, né? Mas não é aquela ajuda também do orgulho, né? Ah, agora está pedindo ajuda para mim, que sou a pessoa progressista. Não, não é isso. É de não olhar mesmo e falar, não, vamos socorrer, vamos ajudar, olha, ela está precisando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, essa também pode ser uma forma de amor, não, Felipe? Com certeza, isso é demonstração de amor. Amar é querer o bem de alguém e nada mais. O problema é que a gente impõe tantas condições para a aplicação desse amor que se esquece do essencial. Conforme eu já havia comentado, todos somos imortais e irmãos. Ninguém vai morrer. Ou seja, ninguém vai desaparecer no nada. Então, a gente precisa ficar atento exatamente com isso. Nós todos vamos continuar vivendo e todos os problemas que nós causamos, nós vamos ter que reparar. No livro O Céu e o Inferno, aquela parte doutrinária, Kardec fala muito bem, que os espíritos colocam, a cada mau ato que nós praticamos, teremos o arrependimento, a expiação e depois a reparação. Então, todos os males que nós provocamos, vamos ter que passar por esses processos. Primeiro, arrependimento, depois a expiação, que é você sentir na pele o mal que você causou, e depois a reparação. Ou seja, não tem como a gente fugir. A gente, se algum mal praticou, em algum momento a gente vai ter que devolver e reparar esse mal feito para qualquer outra pessoa. Legal. Então, eu acho que a gente pode ir terminando. Não sei se o Felipe tem mais alguma coisa para falar, antes de eu ir para os avisos finais, Felipe. Eu ia só comentar que quem quiser ler depois desse capítulo, as instruções dos espíritos têm coisas muito interessantes. Mas eu vejo uma coisa muito interessante nesse capítulo, que ele dá muito destaque ao duelo, que é uma coisa que hoje a gente tem uma forma mais moderna de duelo, que é nas redes sociais, seja no Twitter, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, e a gente tem que ter o mesmo cuidado. É claro que o duelo, da maneira como ele aborda naquela época, é uma coisa que não existe mais daquela forma, em que você tinha um desafio, havia toda uma legislação sobre o duelo. Mas você tem esses embates, a gente tem que ter o mesmo cuidado. Porque se a gente vai para um duelo nas redes sociais, a gente tem que estar preparado e armado da caridade, armado do amor, e não simplesmente do embate. Porque somente vamos produzir um mundo melhor se nós aprendermos a usar a cabeça exatamente nesse sentido do amor, que Jesus tanto pregou e tanto exemplificou. E nesse ponto, amar os nossos inimigos nos exige uma reflexão muito grande. Esses duelos morais pelas redes sociais, eles são extremamente nocivos para as duas partes, porque, inclusive, no canal Paz e Bem, de vez em quando aparecem umas pessoas aí querendo fomentar esse duelo por terem uma orientação política de extrema-direita. Mas, quando a gente entra na vibração do outro, nós damos uma procuração para que ele nos conduza, espiritual. Então, é importantíssimo, tem gente que fala assim, mas eu não vou responder. Pessoalmente, se eu tiver que responder, eu respondo alguma coisa com amorosidade,
Por quê? Porque senão nós começamos a entrar naquela energia, naquela vibração, naquela sintonia, e um responde, o outro responde, o outro responde. Você pode, até se for uma pessoa que tem desconhecimento da situação política, ela é de direita porque ela desconhece, ela ignora, é o famoso ignorante, no sentido de ignora o contexto. Nós podemos tentar elucidar, é nosso papel tentar conversar e mostrar os fatos. Mas quando as pessoas vêm com aquela virulência, aquele ódio, o melhor caminho é não entrar na contenda até para se preservar, né, Felipe? Com certeza. E aí, eu queria só encerrar minha fala com uma frase do Pastorino. Só o bem praticado em favor de quem nos passa o mal é que consegue extirpar a dor e o sofrimento na face da terra. Legal. E aqui, gente, eu falei só uma correção do que eu falei. Eu falei o melhor caminho para mim, tá? Mas eu respeito quem acha que tem que ir lá, debater, conversar. Enfim, cada um tem que saber aquilo que faz bem para o seu corpo e para o seu espírito. Então, você que esteve aqui conosco, nosso muito obrigada. Clique no gostei do nosso vídeo, compartilhe, nos ajude a fazer esse tipo de caridade pela doutrina espírita, que é a divulgação. Não porque nós nos coloquemos em nenhuma condição de superioridade, mas porque é uma coisa que foi vista por Allan Kardec sobre a questão de divulgar o espiritismo, e nos ajude a divulgar esse canal de espiritualidade plural. Se inscreva. Um beijo grande, Felipe, obrigada. Um beijo para você que esteve conosco. Beijo, galera. Beijo, comunidade Paz e Bem. Beijo, Carla. Até a próxima.